Oi, garotos. Nesse episódio eu trago meu amigo Vinícius, que eu conheci quando ele tinha 17 anos aqui em Londres, quando ele veio fazer intercâmbio. A gente conversa sobre como que foi importante para ele fazer esse intercâmbio para conseguir descobrir a veia artística dele e conhecer pessoas que no futuro levariam ele para outros países, como por exemplo Estados Unidos. Hoje ele mora em Nova York, e vocês vão ver como que esse processo todo de mudar de ambiente fez ele ser quem ele é hoje. Só lembrando também que é muito importante pra mim que vocês deixem o seu like, principalmente no começo agora do podcast, que a gente precisa alcançar o máximo de pessoas possível, e isso só vai acontecer se a gente conseguir um engajamento muito bom. Então, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário também, que é muito importante pra eu saber o que eu posso trazer de novo nos próximos episódios. Beijos e aproveitem! Oi, doido, bem-vindo ao Pensando sobre Pensamentos, já que eu penso demais. Vinícius é meu amigo de longa data, a gente estava conversando aqui antes de começar aqui, vão fazer exatamente 10 anos de que a gente começou a amizade. Vinícius tinha 17, eu tinha 20, eu tinha 20. Quem se conheceu, a gente começou a se falar foi em junho mesmo, que eu lembro de uma foto sua numa exibição de arte com várias formigas gigantes, e foi uma das primeiras fotos. Aham. Primeiras fotos que eu vi suas. A gente se conheceu no dia. Foi na Copa do Brasil. Como que foi? Você me seguia ou eu te seguia, ou você seguia umas pessoas que eu Não, conhecia? foi uma coincidência muito engraçada. Eu fui para Londres fazer intercâmbio, né? Para estudar inglês e eu ia ficar lá 6 meses. Aqui. E daí na minha sala, aí em Londres. Eu fui para Londres para estudar por 6 meses e daí eu fiz uma amiga na minha sala. E essa amiga morava no mesmo complexo estudantil que você morava, em Bethnal Green. Lembra? Tô lembrada. E aí deu um Porque problema lá na casa onde você estava, que você ficou sem não tinha água. água. Ah, daí eles mandaram pro seu prédio. E daí eu lembro que muito antes, naquela época, lembro de Diário Intercâmbio? Que era tipo assim, o início dos Não. tempos de vlog no YouTube, deve ser alguma coisa do tipo, assim. Ah, E alguma coisa sobre o estudo em Londres no YouTube acabou me levando um vídeo seu, você mostrando a residência estudantil onde você morava. E daí eu entrei no prédio e pensei, nossa, esse prédio parece familiar. Não sei, assim, parece que eu já vi esse prédio em algum lugar. E a gente se trombou no elevador. Na hora que abriu o elevador, você saiu, eu entrei e daí eu te reconheci. Nossa! Te vi em algum lugar. E daí a gente. Não sei como a gente trocou muito rápido, assim. Acho que depois a gente se reconectou na rede social. E daí a gente virou amigo, assim, né? A gente. nossa, é verdade. Você pode crer que eu tava descendo pra ir assistir lá embaixo o jogo do O Brasil. jogo do Brasil, exatamente. E eu tava indo pro quarto, que eu não entrei, porque eu tinha 17 anos. Na época em que você tinha se mudado pra cá, você tinha, tipo, a intenção de ficar só por um tempo para estudar inglês, aí depois você ia voltar pro Brasil? O que você tava pensando na época? Então, doido, eu acho que quando eu mudei pra Londres, era um momento, assim, de entender o que eu queria, sabe? Então, eu fui de cabeça aberta, assim, pra saber se o que eu tinha criado uma expectativa, se aquilo de fato ia ser a minha realidade, ou quais eram os caminhos que aquilo ia me levar, assim. Eu lembro que eu fui estudar no meio do segundo ano do ensino médio. Você Eu tinha 17 simplesmente anos, era muito novo. 7 anos. Eu não me formei no ensino médio. Eu parei e me mudei pra Londres, assim. Sério? Você nunca se formou? Não, fiz supletivo anos depois. Nossa, eu não sabia. Não. História acadêmica, ela já deu uma volta, assim, que você não faz ideia. E daí, eu lembro de. No Brasil, não tava me adaptando bem, assim. Acho que eu tinha morado em várias cidades. E eu já tava com. Eu tava morando em Vila Velha desde os meus 16 anos, no litoral do Espírito Santo. Eu lembro de não gostar, assim, sabe? Eu sempre tive uma amizade e uma intimidade muito boa com a minha mãe, assim, de poder falar de como eu tava me sentindo, sobre me abrir em diversas coisas. E acho que, não sei, ela ativou um sentido, assim, de poder
me dar um suporte no que eu precisava naquele momento, sabe? Eu acho que ela sentiu que eu precisava sair dali, entende? Aham. E eu já tinha de fazer intercâmbio, de poder ir explorar um outro ambiente, saber como a cultura de um outro espaço poderia enriquecer o meu conhecimento de uma forma geral. E daí acabou surgindo essa oportunidade de estudar em Londres. Eu falei, Até ok, agora. porque, até porque você sempre teve uma veia artística muito forte, e isso foi. Eu também, na época que a gente se conheceu, eu tava na faculdade de moda, e eu tava aprendendo várias coisas até sobre mim mesma e sobre arte em geral, que eu nunca tive a perspectiva que, até então, morando no Brasil, estudando no Brasil. Até porque a base de arte que a gente tem no Brasil é, tipo, muito mínima. Não sei agora como anda, depois de 10, 13 anos da situação de ter mudado. Mas a gente se conectou por conta disso, né? E você era muito novo, você já sabia muito bem que, bom, pelo menos era a impressão que eu tinha, tipo, você queria explorar essa sua área, sabe? Tipo, essa paixão dentro de você. E quais cidades você tinha morado já no Brasil? Que você disse que morou em várias? Cara, nasci e cresci no Espírito Santo, numa cidade pequenininha que eu sou apaixonado, chamada Guarapari, que é quase que a Praia do Mineiro. E morei em Minas também, mas morei em diversas cidades, entre o Espírito Santo e Minas, assim. É, eu fiquei em Guarapari acho que até os meus 11 anos. E daí comecei um bate-bola, assim, por adaptação das questões familiares e, enfim, diferentes razões. É, e acho que isso já começou a criar um certo, como se diz? Eu já me tornei uma pessoa mais desapegada, mais independente, mais adaptável, sabe? Eu sempre, tipo, entrei no ano escolar no meio da escola, sabe? Então, tipo assim, já tinham grupos formados, já tinham os pingos nos is e eu, de alguma forma, tinha que saber sobreviver naquele espaço ali. Então, acho que uma coisa foi levando a outra. E quando eu precisei fazer essa mudança para fora do país, que era uma coisa que eu já almejava há muito tempo, é, eu acho que eu já tinha até uma certa excitação, porque eu sabia que eu ia ter mais acesso à cultura, mais acesso à arte. Infelizmente, no Brasil tem um incentivo baixo, né, na época que eu morava lá. Acho que hoje em dia tem uma força muito maior a veia artística do Brasil. Acho que artistas brasileiros são reconhecidos mundialmente e são respeitados mundialmente. É, mas também acho que era muito da minha evolução, o pão de conhecimento que eu tinha, o meio que eu estava, a forma com que eu realmente navegava a indústria que eu sempre tive interesse em trabalhar. A gente já fez muito trabalho de faculdade junto. Eu Da acho que minha faculdade, até que você me ajudava. lembra horas no Skype para fazer shooting e tudo. E acho que eu Sim. sempre fui atraído por muitas, acho que por conteúdo visual e artístico, assim, coisas que sempre trouxeram um pouco mais de sentido para a forma com que eu vou construindo uma carreira e que eu vou adquirindo conhecimento. Mas você se mudou, você decidiu trancar o high school numa época, tipo, muito próxima de você terminar. Então você se sentiu a ponto de você ter que falar, não, ok, a minha mãe tá me dando suporte, eu vou trancar o meu colegial, depois eu vejo o que eu faço, mas você tava quase lá, na reta final, tipo, por que que você não pôde esperar um pouco? E além do mais, você não comentou aqui ainda, mas você tem um irmão gêmeo. Como que estava o seu irmão gêmeo nessa época? Ele queria também se mudar do país? Ele queria continuar? O que que ele gostava? Vocês tinham várias coisas em comum? Vocês podiam um contar com o outro? Como que foi? Então, a memória que eu tenho é que meus irmãos sempre se adaptam. Eu tenho dois irmãos, né? Eu tenho o Gabriel, que é meu irmão gêmeo, inclusive também mora fora do país, eu moro na Austrália hoje em dia. E o Américo, que mora no Rio, mas também já morou assim, em mais países que eu e o Gabriel juntos. E é muito interessante, assim, porque a gente, né, gêmeos, a gente tem uma criação muito. é, Próximo. a criação vai de uma via, né? E é aquele, a gente vem em um pacote. Pague um, leve dois para aniversário, para casa de amigo, para escola, para tudo, assim, né? Então é interessante ver, assim, como
o contraste entre eu e ele, porque a gente tem personalidades muito diferentes, mas a gente também tem certas questões que são complementares entre um e o outro, assim. E eu acho que eu sempre tive um pouco mais de dificuldade de me adaptar também, não só por questões, acho que na verdade por questões sociais, muito da minha sexualidade, à medida que foi se aflorando, eu fui tentando fazer sentido do que estava ao meu redor e da forma com que eu realmente conseguia achar esse suporte e conseguir, me expressar de uma forma mais livre, me conectar de uma forma mais genuína. É, acho que, né, a gente que passa por esse processo de ter que se é, compreender o espaço que a gente ocupa naquele meio social, acho que a gente começa a ter esse senso crítico ali nos seus 16, 17 anos, quando você começa a entender do que você se rodeia. E é Eu acho que experimentar isso coisas novas, né? É se conectar de uma exatamente forma mais profunda com as é pessoas. isso mesmo. É, exatamente. E eu acho que, assim, por ser uma pessoa queer, a gente é um pouco mais impulsionado a ter que fazer essa recapitulação. Acho que o meu irmão hétero, naquela situação, ele se adaptava de uma forma que era muito mais conveniente para ele naquele ambiente, sabe? Então, Seu acho irmão que gêmeo, talvez no caso. um gêmeo. Eu acho que eu tinha um pouco mais de sensação de agonia de sentir que eu sofria um certo repúdio, um certo bullying, uma brincadeira, e acho que aquilo também, em paralelo com a minha performance acadêmica dentro de uma instituição que demanda que você, como se diz, hit the note, sabe? Que você consiga alcançar a pontuação necessária para que você tenha, né, considerado esse progresso, acho que começou a ter um combate, eu acho, ou um conflito. Começar a Nesse momento atacar. acho que foi esse momento de agonia, de ansiedade, que eu falei, não, isso aqui não tá sendo mais saudável pra mim. E daí minha mãe, perfeita, maravilhosa, com todo o seu suporte e empatia, e viu que, tipo, eu não tava bem, sabe? E viu que eu precisava me retirar daquele ambiente. E também nunca achou que aquilo ali ia denominar o futuro da minha vida. De fato, não denominou, assim. Eu acho que foi a escolha certa de por ter feito dessa oportunidade uma chance para outras coisas. E eu acho isso maravilhoso, porque muitas pessoas. Essa, é isso que a gente sente, pelo menos. Todos os meus amigos sentiam na época, e eu vejo que muitas pessoas ainda assim sentem, tendo essa idade de você tá saindo, fazer essa transição de sair do colegial, do high school e começar. E você ter que, tipo, entrar no mercado de trabalho, no mercado. Ou no ambiente acadêmico, de você precisar saber o que você quer fazer, e aquela escolha vai ditar seu futuro para sempre. Isso engloba todas as expectativas que vêm de fora, não só da sua família, que às vezes a sua família, como graças a Deus eu sou medindo o suporte, mas as pessoas ao seu redor têm tanta expectativa, e aí, tipo, mano, como que você se sente sendo tão novo, achando que o que você for fazer ali, a decisão que você for tomar, que você nem tem a maturidade para tomar, com 17, 18 anos, vai mudar, vai ditar o rumo da sua vida? Graças a Deus, a sua mãe conseguiu se colocar no seu lugar e pensar, não, não, não é isso. A escolha a partir de agora não vai mudar tudo daqui para frente. E graças a Deus eu ainda vou poder dar o suporte necessário. Se não for isso, se ele quiser continuar em outro país, ok. Se ele não quiser, ele vai voltar e eu vou continuar aqui. Que bom que a gente teve essa possibilidade, do mesmo modo que você teve essa possibilidade, essa oportunidade, eu também tive, mas a pressão que a gente sofre é muito grande, principalmente você já como adolescente sofrendo essa pressão, mas ainda assim como uma pessoa queer, como você diz, e querendo se encontrar no mundo e saber qual que é o seu lugar, é assim, imensamente maior em cima de você. Ah, com certeza. E acho que assim também, educação é uma coisa que eu acho que é um privilégio, né? Mas acho que também é um esforço. Porque eu, por exemplo, talvez não tive um processo linear no meu progresso acadêmico, mas eu procurei tirar conhecimento de diferentes situações, em diferentes ambientes, sabe?
ao longo das experiências que a gente é proporcionado, né, de viver uma vida fora do país, que a gente sabe que tem muitos desafios. Eu acho que Sim. não se vitimizar em muitas coisas também é importante para que a gente consiga é, progredir. Isso aí de você ter mencionado a gente, você me ajudar em vários dos meus projetos da faculdade, você não estava na faculdade naquela época, mas você sabia que talvez passar por essas experiências de ajudar ou se envolver, e conhecer gente nova, e se entregar, e se colocar realmente no meio desses novos grupos de pessoas que fazem coisas diferentes, que estão no meio artístico, vai te proporcionar, porque tem muita gente que tem medo, que não quer se abrir, que assim, tem um medo de meio que se conectar com pessoas, tem muita vergonha e tal, mas você não, você sempre foi muito aberto. Eu acho que sempre fui muito curioso também, sabe? Acho que duas coisas que me moveram, é, né, me deram esse impulso. Acho que foi uma vontade de ter uma independência muito cedo, sabe? Na hora que nessas condições, morando onde eu morava e sofrendo dessas certas repúdios e opressões por conta do meu ser, eu acho que entrei num modo assim, ok, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Ou eu aceito, ou eu saio daqui, alguma coisa tem que fazer. Eu acho que a minha curiosidade também me fez navegar por ambientes que eu tive a oportunidade de desenvolver um senso crítico um pouco mais aguçado. Seja foi te ajudando por horas no Skype, nos seus trabalhos, que a gente conseguia debater várias coisas, que a gente conseguia construir ideias juntos. Depois que a gente trabalhou, a gente fez, né, fez assistência, essa ajuda, né, que não, a gente tava brincando, né, era nem Sim. nada, mas enfim, a gente fez É, assim, é. né? E também Foi- toda a sua visão que você tinha sobre o blog. Eu lembro que eu tinha começado uma etapa nova no meu blog, eu meio que lancei um visual novo e, tipo, era basicamente essa discussão que a gente tinha. O que que a gente pode falar? O que que você pode falar? Eu posso te ajudar. Vamos tirar foto. Aí você era um fotógrafo na época também. E aí você vivia com a câmera na mão, falava assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente ficava explorando Londres. Nossa, Polly também, maravilhoso. São Sim, ótimas fotos, né? Elas envelheceram bem. sim, Mas sim. outra coisa também que foi. Acho que eu te falei isso, né, várias vezes. Mas eu lembro que dentre essas oportunidades da gente buscar esse conhecimento e buscar essa educação, você fez uma ponte importantíssima assim na minha vida que acho que foi até resultante em eu estar morando onde eu estou morando hoje, que foi o trabalho que você fez com o Patrick, e que você me apresentou ele, né, por esse meio, e eu fiz internship com ele por muito tempo. Falando sobre o Nossa, Patrick. Vamos então falar mais ou menos de como foi essa história. Eu tava fazendo um photoshoot e eu tava procurando, eu sempre procurava designers pra participar, né, do projeto. E eu encontrei esse cara que fazia umas jaquetas de couro, uns itens assim de couro. Eu não sei se era só couro, mas outros. E ele fazia meio que um trabalho de arte em cima desse couro, assim, mão livre mesmo. Ele fazia, tipo, na peça diretamente. E eu não sei como que você começou a conversar com ele, mas vocês fizeram esse link aí anos depois, quando você se mudou para Boston, você trabalhou com ele nesse intercâmbio. Como que foi esse link, assim? Como que vocês começaram a se falar? eu acho que foi por rede social mesmo, por Instagram. Eu lembro de ter visto você trabalhando com ele, achando o trabalho dele muito maneiro, assim. E anos depois, em 2017, quando que você trabalhou com ele? Deve ser em 2015, por aí. Por aí? E eu comecei a trabalhar com ele em 2017. E foi quando eu percebi que ele estava morando em Nova York e eu estava morando em Boston. Então a gente se linkou por rede social. Você chegou nele. Eu cheguei nele, falei, se você precisar de assistência com alguma coisa, me fala que eu tenho interesse de ter uma oportunidade de adquirir conhecimento da sua área. E ele tava, tipo assim, ele tinha acabado de chegar em Nova York fazia um pouco tempo, ele Ah, se ele é casou. britânico, né? Ele era Ele é britânico. britânico, só que o marido dele é americano. Ariel. E daí ele disse que tava precisando de um assistente para fazer algumas coisas, que ele tava começando a ter certas demandas em Nova York e tal. Eu falei, ok,
me fala que a gente pode agilizar alguma coisa. De Boston a Nova York são 3 horas de ônibus, 3h30 por aí. Daí eu vim uma vez, porque eu precisava fazer umas coisas em Nova York, aí eu acabei tendo a oportunidade de fazer assistência com ele. E isso foi assim, por anos. Eu vinha direto e Tipo, toda comecei. semana você ia? Não, não toda semana, eu ia todo mês. Mas às vezes eu Aham. ficava, eu ia um mês, eu ia, vinha todo mês, eu ficava às vezes por mais de uma semana. Então eu tinha um tempo sólido assim para eu poder agilizar o que a gente tinha como meta para ser produzido no tempo que eu estava aqui em Nova York. Mas você fazia um trabalho tipo de interning ou ele te pagava também? Era um meio a meio, assim, sabe? No início era mais interning, depois comecei a ter certas recompensas, certa coisa, mas era uma coisa muito mais, não tinha estrutura de negócio ainda, sabe? Tipo, trabalhando com um artista, um emerging artist, e você, como assistente dele, é aquela coisa, né? A gente meio que faz de tudo um pouco pra coisa tomar forma. É, ele E, também, né? Ele fazia de tudo um pouco pra conseguir se é, estabelecer aí. uma potência muito maior, assim, no ramo que ele exerceu. E acho que ele acabou pegando uma vertente muito mais da moda do que da arte, assim. Mas ele É. ainda era mais entusiasta. Ele começou a fazer produção de roupa. A arte que ele fazia freehand nas roupas, ele começou a fazer a produção dessas artes em garments. Legal. Você deve ter resultado com ele, então. Pouco, mas tem. Ele mandou uma bolsa esses dias pra trás, combina com a jaqueta que eu tenho. Sério? É uma jaqueta parecida com aquela da foto, né? Que tem um desenho com um cara com um cabelo meio loiro, laranja. Seres humanos meio aliens, assim. Eu amo aquela jaqueta, eu tenho muitos anos, muitos. Não, é engraçado que, tipo, o seu. Dá pra ver aí as suas roupas aí do lado do seu lado esquerdo. Dá pra ver que, tipo, você parece aquele laboratório de Dexter, sabe? Você abre o guarda-roupa, só tem a mesma roupa. Uma do lado da outra, mas aqui não é só preto, mas as roupas são Eu diferentes. sou o guarda-roupa da Mônica. Não, as roupas são todas diferentes. Na cores que eu simplifiquei. Sabe uma coisa meio doida que. Não é meio doida, porque eu até era mais nova, mas quando a gente se conheceu, eu tava nessa minha fase muito dark. Tipo, muito. Eu vesti umas roupas muito góticas. E você nem tanto assim. Eu nem tanto assim, eu era uma pessoa mais Você soft até shop. me dava umas roupas. Você não lembra que você me deu uma camisa, tipo, toda xadrez? Você me deu um moletom de tigre. Aí a gente fazia essa troca, sabe? Hoje em dia você que é todo dark. Comecei a usar muito branco. Muito branco. Não se mistura, tem dois guarda-roupas. Eu não posso misturar, senão eles brigam, né? Minhas duas personalidades. Quando eu visto branco e quando eu visto preto. Qual que é o seu pseudônimo? Como que é o nome dele? Tem dia que eu sou Hélio, tem dia que eu sou Eduardo. Isso. Vini X, Vinix. Precisa de um meu lado mais drag. Seu drag é esse vestido de todo de branco. Talvez seja, talvez seja. E a minha identidade real. Mas oposta de drag possível pra você é o seu drag. Eu queria te perguntar. Então, quando você se mudou para outro país, você começou a ter as suas primeiras experiências e você começou a meio que se jogar para essas novas oportunidades. Você acha que você conseguiria ter feito a mesma coisa se seriam as mesmas e que você se sentiria aberto o suficiente para tentar coisas novas, como você fez estando fora do Brasil? Pergunta complexa. Por quê? Mas não, vou te explicar por quê. Porque. E você talvez até concorde nesse quesito. Você já está fora do país há mais de 10 anos, né? Você já está o quê? 15 Sim. anos. Não, vou fazer 13, vai fazer 13. Eu tô fazendo. Eu acho que eu saí do Brasil quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tô com 27. Não era Eu acho 17? que. Não, 17 eu morei em Londres. Você não considera esse seu pequeno intercâmbio como já morar fora do país. Você considera só uma experiência que você
tentou. Hoje em dia eu considero muito mais como só uma experiência, porque as condições que eu tava vivendo e morando eram muito diferentes do que eu tenho hoje, sabe? Da minha independência, seja ela financeira ou profissional, eu não tinha, eu não construí uma vida em Londres, sabe? Eu tava ali Entendi. com um interesse acadêmico. Eu me coloquei em certas situações que eu fui condicionado a ter que me expandir de diferentes formas, sabe? Acho que quando a gente se coloca no desafio de morar fora da nossa zona de conforto, fora da nossa rede de apoio, a gente tem que muitas vezes ser adulto mais prematuramente, sabe? Eu não tenho a mesma liberdade de fazer certas coisas porque eu tenho que ter uma responsabilidade que me mantém mais seguro, sabe? Acho que tem um Sim. certo senso sabe, uma ansiedade com medo quando a gente é, percebe que a gente está tão longe de casa e a gente se infiltrou numa cultura que não é, não é reconhecível pra gente, não é o que a A gente tem gente que não sabe ser. de nada. A gente não sabe de nada É, dessa cultura. Se adaptar a essas questões e esses interesses, né? Então, acho que se eu estivesse no Brasil, talvez eu estaria numa posição mais acomodado por todas essas razões. Talvez seria né, não teria me proposto a ver uma diferente forma de levar a vida para mim, sabe? Então, acho que seria diferente nessas questões. Eu não sei, de certa forma, visualizar onde eu estaria no Brasil se eu estivesse no Brasil hoje. Porque eu sou aquela Sim, a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber. sabe? Talvez um advogado, talvez um médico, talvez ainda na carreira artística. Realmente não sei, assim. Era levar. Falar no negócio de. Acho que essa expressão que a gente usa é sliding doors. Tipo, o que que Assim, é. Sliding doors é tipo essas portas que se abriram e que se a gente não tivesse passado, aconteceria uma coisa. Se a gente pass... Algumas portas se abriram e a gente nunca foi porque a gente decidiu estar onde a gente está hoje. Tipo, é uma incógnita, a gente nunca vai saber. O importante é que quando a gente olha pra trás, a gente vê que tantas coisas aconteceram e que foi tão difícil. Eu, quando a gente tá passando por essas situações, quando a gente tá fazendo coisas pela primeira vez, ou a gente se encontra sozinho em outro país, às vezes as situações são tão difíceis e a gente se encontra em momentos tão precários que na hora que a gente tá vivendo, pelo menos eu, quando eu tava vivendo certos momentos da minha vida, eu pensava, eu jamais quero passar por isso. Eu acho que se eu tivesse aqui de novo, não ia querer passar por isso. Mas hoje, olhando pra trás, eu penso, por mais difícil que tenha sido, passaria por isso 1000 vezes de novo, se eu precisasse ter de passar pra estar aqui onde eu tô, entendeu? Por mais que eu não tenha a vida perfeita, eu sou eu. Eu aprendi o que eu aprendi porque eu passei por tudo aquilo. Então, é realmente difícil. é, a nossa construção pessoal, assim. Eu, o- eu acho que, assim, por ter mudado de lugares várias vezes e ter criado esse desapego físico, assim, eu sou apaixonado por morar em Nova York, é a cidade que eu me encaixo, onde eu sinto que eu consigo absorver, produzir e me expressar da forma que eu acredito ser ideal, assim. Tem outros fatores que não são perfeitos, mas isso é em qualquer cidade. Mas também não me perco da ideia de talvez um dia voltar a morar no Brasil por um certo período, ou ter a oportunidade de morar em Londres de novo, que é uma cidade que eu fiquei por pouco tempo, mas que eu tenho muito interesse de poder ter experiência de como é viver daquela cultura. Hoje tendo um pouco mais de consciência, até o aprendizado da língua, tendo um pouco mais de desenvoltura social. Estabilidade econômica também, né? Você tinha 17 anos, você não era nem maior de idade, tipo, uma coisa completamente diferente. Eu era sustentado pelos meus pais, sabe? Era uma outra questão. Eu não tinha responsabilidade adulta, eu não tinha Uhum. perspectiva. E ainda assim é interessante, porque eu me propus a fazer muita coisa em Londres que eu não precisava, mas, tipo assim, Você não precisava. eu ainda assim tive vontade de gerar essas experiências que eu sei que iam ser é, enriquecedoras pro meu futuro.
Você acha, aliás, você acha não, mas quando você estava passando por todas essas dificuldades, assim, essas questões internas, essas descobertas internas e tentar se encaixar em algum lugar, você fazia terapia? Eu sei que você faz terapia hoje em dia, mas você já fez terapia quando você era mais novo? Você fazia terapia naquela época? Como que foi pra você? Não, eu fazia. Eu ia pra psicóloga, que acho que é uma outra vertente, né? Dentro da psiquiatria e da. Enfim, não sei Tá, não, mas exatamente. espera. E o- Existe psicólogo. A minha psicóloga estava me ensinando isso, que inclusive vai estar no outro podcast, no outro episódio. Mas ela. Eu não posso te ensinar, eu posso te falar mais ou menos o que ela me falou, e aí depois a gente pode conferir se eu tô falando certo. Aham. Exato. Mas ela falou assim que ser terapeuta é uma coisa, você não necessariamente precisa de um diploma, ser psicólogo é outra. Psicologia é uma coisa. Você pode ser terapeuta, tipo, você pode fazer uma terapia convencional. Entendi. Então, existem vários tipos de terapia. Enquanto ser psicólogo, você tem que ter o diploma e você tem que seguir algum desses tipos de psicologia, vamos dizer assim, quando você vai tratar um paciente. E também temos a psiquiatria, que você precisa ser médico, você é o médico do cérebro, vamos dizer assim. É, Aham. então tem isso. Na época você fazia o quê? Você ia no psicólogo, que é um tipo de terapia, ou seja, você ia toda semana conversar com ele, você também ia em psiquiatra, como que é pra você? É, eu ia na psicóloga semanalmente. E eu acho que era, naquela época, a minha consciência era que era muito mais atrelada a uma questão acadêmica do que a uma questão emocional. Mas em algum período essa linha, ela ficou um pouco mais tênue, assim, sabe? Eu lembro de passar por diversos processos, assim, de exercícios psíquicos, é, nessas minhas consultas, porque eu acho que tinha uma questão de performance escolar, que eu nunca fui bom exemplo, mas ao Entendi. mesmo tempo sempre tive TDAH, comecei a tomar Ritalina quando eu era muito novo, assim, Sério? tinha 9 anos de idade. Aham. Você ainda toma? Não, não tomo mais. Eu Eu parei tomo remédio pra TDAH. depois, né? Minha mãe Mas eu nunca tomei Ritalina. o neco dela falou assim, meu filho, ele não dorme, ele não come. Foi exatamente isso que faz. Mas eu comecei a performar muito melhor, gente, na escola, depois que eu me mediquei com Ritalina, mas eu Ah, ainda acho então assim, você ia pro psicólogo, mas você tratava mais essa parte de você não conseguir se focar nos estudos ou em certas ah, áreas. era uma questão de performance acadêmica mesmo. Entendi, Mas entendi. por ser psicóloga, né, e a pessoa, o profissional entender por um completo, até achar a fonte das questões, é, era um espaço que eu me sentia aberto a poder falar das minhas vontades, dos meus interesses, Você tipo, sentia ouvido, sim, basicamente. sim. E aí você parou depois de um tempo de ir? Quando você se mudou pra cá, você parou com a terapia? Não, eu fiz depois não, antes de eu mudar para Londres, exatamente. Daí eu voltei para o Brasil, não fiz terapia durante o tempo, entre voltar para o Brasil de Londres e me mudar para os Estados Unidos. E nesse meio tempo também foi uma época que eu não estava bem, assim, sabe? Eu sinto que minha adaptação foi até um pouco mais difícil, porque eu voltei, como eu falei, eu parei eu saí do ensino médio no segundo ano, e quando eu voltei, o senso de desconexão que eu tinha antes, ele era até um pouco mais aguçado, porque eu já vi os meus amigos, tipo assim, indo pra faculdade e se formando, daquela galera do terceirão, e eu, assim, tentando entender onde que eu me encaixava ali, o que que eu queria daquele ambiente, e como aquilo me atingia, assim, emocionalmente também, né? Porque um adolescente querendo, né, fazer sentido do adulto que ele tá se tornando. E foi nesse momento que a chave virou, assim, e eu fiz um vestibular para entrar na faculdade de moda em São Paulo, na FAAP. Eu passei, e nesse meio tempo, assim, eu tive que fazer a decisão se eu queria ir para a FAAP
E no meio tempo surgiu a oportunidade de vir visitar meu irmão, que estava morando nos Estados Unidos. E daí eu falei, ai, que Seu irmão mais velho, o é Américo. mais velho. Aham. E, e daí eu acabei vindo, assim. E por outros diversos caminhos eu fui ficando e construindo a minha vida aqui. Mas não lembro nem qual foi a pergunta que você me fez pra eu chegar nesse. Eu perguntei pra você se você já fazia terapia, quando que você parou e voltou. Daí eu voltei a fazer terapia faz um poucos anos, faz um ano agora que eu voltei a fazer terapia. Eu morei com uma terapeuta durante a pandemia, que foi uma coisa assim, Me completa. fala como foi isso, por favor, me dê os detalhes, porque como que então você não fazia, você não tava, você tava sem fazer terapia durante um tempo, até que você acabou morando com essa moça que te abriu algumas portas. Depois de muitos anos, assim, o que aconteceu? Quando a pandemia bateu, eu tava no Brasil. Aham. E eu fui pro Brasil, eu e meu irmão gêmeo, ele tava morando na Austrália, eu tava morando 2019 isso. em 2020. Em março de Entendi, tá. 2020. O aniversário da minha mãe é dia 8, a gente chegou lá dia 7, dia 13 foi anunciado. Ah, meu Deus. Dia 13 foi anunciado como pandemia, né? Essa palavra veio às nossas vidas. E daí fechou o aeroporto, fechou tudo. É, o emprego que eu tinha também, se eu não tava lá, eu não tava fazendo dinheiro, então teve que fazer essa reestrutura, é, na minha vida, assim, porque ao mesmo tempo eu tava, né, voltei a morar com minha mãe inesperadamente. E daí quando eu voltei pro Brasil, quando eu voltei pro Brasil, quando eu voltei pra Boston, eu tava pra me mudar, o meu contrato de aluguel tava pra acabar na casa que eu tava morando, mas eu gostava muito do bairro que eu morava perto de um parque que era muito grande, eu gostava muito desse parque. E surgiu a oportunidade de morar numa casa que era do outro lado do parque, assim, paralela à rua que eu morava. E era pra morar com a Sam, que hoje se tornou uma grande amiga na minha vida. Mas ela morava nessa casa e foi muito interessante, assim, quando eu fui conhecer ela, ver se a gente era compatível como roommates, assim, porque ela é uma mulher muito mais velha do que eu. A Sam já tem seus 50 anos de idade. E eu tinha, na época, 23. Então, assim, eu sabia que eu tava tendo que me adaptar a uma questão de lifestyle, assim, né? É, Você estava basicamente morando com uma moça que talvez tenha lá a mesma idade que a sua mãe, vamos dizer assim. exatamente. E engraçado desse fato da mãe, porque ela virou pra mim e falou assim, então, eu tô passando pelo processo de adoção de uma criança e pode ter uma criança nessa casa em qualquer momento. E eu falei, ok, não tenho o menor problema com isso, vou adorar, assim. A gente tá junto nessa. E no desenvolver essa caminhada, assim, a gente, né, fomos estreitando nosso laço e conhecendo melhor. E ela é uma pessoa que teve uma influência muito grande na minha vida, pelo conhecimento espiritual que ela tem, pela consciência, é, cognitiva e psíquica que ela Ela segue adquiriu. alguma religião? Ela segue algum método específico? Então, eu não quero falar por ela, porque eu Ah, acho que se só ela não se definiria dessa forma, mas eu acho que muitos dos conhecimentos que eu fui passado nos aprendizados eram de raízes budistas. entendi. Ela já morou em meus países, constantemente tipo, fazia a prática da meditação por questões pessoais. E nesse meio tempo, assim, foram diferentes fatores que foram acrescentando é, meu desenvolvimento pessoal, morando com ela, sabe? Mas ela era terapeuta também? Então, quando eu comecei a morar com ela, ela estava se formando, ela tinha mudado de carreira depois de muitos anos, ela trabalhava em recursos humanos, se eu não me engano, RH. e, e daí ela se formou em ser terapeuta. Entendi. Mas sempre muito curiosa e num ambiente que já lidava com pessoas, e lidava, né, questões de desenvolvimento pessoal, foi uma figura que me deu muita expansão, assim, consciência da importância, do equilíbrio pessoal,
Ela em si mesma sempre fez terapia e sempre apoiou esse espaço para que as pessoas possam não só se conhecer, mas também se educar, sabe? Sim. É muito legal que você está abrindo espaço aqui para poder falar sobre isso, porque não só é uma chance, mas é também quebrar um tabu para a gente entender que a gente pode falar as coisas que estão nos afetando sem sentir que a gente está errado, ou que a gente está falhando, ou que a gente está num ambiente hostilizado, sabe? É, Hum. eu acho que assim, acho não. Uma das razões por eu ter começado esse podcast é porque a gente sabe, eu na minha jornada, você na sua jornada, a gente sabe quanto que é difícil a gente se aceitar e a gente começar a poder se expressar. Eu acho que daí também vem o nosso amor por arte, a nossa forma de tentar se expressar em diversos meios, de diversas formas, da gente ter tanta coisa dentro da gente, a gente querer colocar para fora. E às vezes isso vem em forma de arte, às vezes isso vem como forma de, sei lá, escrita, por exemplo. E outras vezes isso também vem como forma de conversa. E para a gente conseguir se libertar, a gente precisa conversar. A gente não pode deixar as coisas pra dentro da gente. Tem gente que não tem essa veia artística, vamos dizer assim. Não tô falando que a gente é tipo Picasso, pronto, mas é tipo, é uma forma que a gente vê a vida e a gente gosta de se expressar pra si mesmo, não só pros outros, mas pra si mesmo. Mas tem gente que não tem isso. E como que faz? Justamente o que você disse de a gente tem medo de falar, a gente sempre tá. A sociedade faz a gente crescer com medo de expressar os nossos sentimentos, de mostrar que a gente tem medo, e a gente, como ser humano, a gente tem medo. A sociedade não quer que a gente se mostre fraco, porque para eles falar o que a gente está sentindo é se mostrar fraco, quando que é, para mim, o oposto. Para mim, no momento em que a gente vive, no momento que a gente está vivendo agora, falar o que a gente sente é a gente ser forte, e a gente mostrar que não é errado, que inclusive é humano. Então, eu acho que esse é o principal, da gente poder conseguir compartilhar da forma que a gente pode, porque para mim foi uma descoberta muito grande eu realmente ver que eu posso falar, eu posso demonstrar. Eu quero muito que várias pessoas que eu conheço, eu quero passar isso para as pessoas que eu tenho contato que eu posso passar. Eu quero que elas consigam se abrir e eu quero que elas vejam que tá tudo bem você conversar. E é por isso que a gente tá aqui, é por isso que a gente tá aqui para compartilhar. E é por isso que eu agradeço muito você também tá vindo aqui contar a sua história e falar sobre como foi para você se descobrir como pessoa, se descobrir como ser humano, se tentar se encaixar. Porque as pessoas. Tudo bem você não querer falar também, porque às vezes é pessoal nosso, a gente não quer expor, mas muito obrigada por você expor, porque é isso que ajuda as pessoas, isso que ajuda o próximo. Absolutamente, eu acho que também assim, eu tava falando com um amigo esses dias pra trás, eu falei, às vezes a gente tem que dissecar o processo pra gente fazer sentido. E estar em ambientes e criar ambientes que são de confiança, de pura confiança, sabe? De entender que o ambiente que a gente não se sente julgado, um ambiente que a gente sente que você não está tentando entrar num combate de opinião, mas que você está meramente se expressando da forma que você genuinamente vê o processo da vida e entende que com o crescimento e com a evolução é, a gente começa a ter essas questões, essas perguntas, essas dificuldades que muitas vezes a gente não entende por que que o nosso corpo está agindo de certa forma, mas abrir espaço para discussões como essa é fazer a gente ter uma compreensão melhor e levar a vida de uma forma mais saudável para si mesmo. Sim, é exatamente isso. E às vezes eu fico pensando, eu gosto muito de expressar o que eu tô sentindo, é claro que eu não. E eu gosto muito de falar sobre a minha experiência, é claro que tem coisas que eu ainda tô processando e que eu não me sinto confortável em falar. Mas às vezes eu fico pensando e eu fico vendo como que às vezes eu falo tanto sobre mim nas minhas redes sociais e às vezes me bate um medo de algumas pessoas que têm uma má fé consigam usar isso contra mim. Por exemplo. Então, da mesma forma que isso tá realmente me libertando,
me traz alguns medos. Mas eu ficar com medo de me expressar e eu ficar com medo de falar como que eu acho que eu sou tratada de uma forma que eu não deveria ser tratada, eu, por exemplo, como profissional, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, como amiga, em meio das minhas amizades, sei lá, em ambientes familiares, vamos dizer assim. Se alguém quiser usar isso contra mim, só tá dizendo mais sobre aquela pessoa e não sobre mim. Não é sobre eu ter algum problema e eu querer me abrir e falar sobre. Isso não me faz uma pessoa pior, ruim, que não merece, que não merece coisas boas e que não tem a capacidade. Porque esse é o problema. Às vezes a gente acha que se a gente se expressar, as pessoas vão ver que a gente tem dias ruins, tem dias bons, mas também tem muitos dias péssimos. E que será que aquela pessoa é capaz de ter uma conversa, vamos dizer assim, que faça sentido? Será que ela tá num state of mind bom para trabalhar, por exemplo? Mas, mano, todo mundo passa por isso. Viagem, né, nessa Summerfest, estão esperando o momento que elas possam atacar, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que não faz bem nem pra si mesmo. Eu acho que você deixar com que a sua intenção te guie é o melhor GPS que a gente pode ter na nossa vida, sabe? Entender que GPS acima de eterno. você sabe que acima de tudo, assim, por mais que você sinta às vezes sem a menor consciência de onde que você está indo, o que que você está fazendo na sua vida, você sabe que as suas intenções perante os momentos da sua vida são boas, sabe? Do amor próprio, do cuidado com os outros, das intenções no seu meio profissional. Profissional, Você está querendo fazer, sabe? A consciência de colocar a sua cabeça no travesseiro no fim do dia e saber que você pode dormir tranquilo. E O negócio é que, no fim do dia, existem essas pessoas que vão querer agir de má fé, mas num contraste completo, existem pessoas que são do bem, existem pessoas que querem te ver bem, que querem te ajudar, que se enxergam em você, que querem que você se enxergue nelas também, querem que você veja o bom, que tire o bom de todas as situações. É bom saber que você tem esse espaço em que você possa chegar para o seu amigo e conversar, que você possa se abrir, que você sabe que ele vai estar ali. Talvez ele não possa te dar as respostas, ninguém vai ter todas as respostas que você precisa, mas ele está ali para te ouvir, é um espaço seguro para você poder falar. absolutamente, eu acho que isso, assim, é o que faz a gente sentir que a gente tá no caminho certo, entende? É isso, concordo 100%. Eu acho que tem tantas coisas ainda que a gente pode conversar, que a gente pode fazer uma parte 2 dessa conversa. Porque eu também quero entender várias coisas sobre o seu momento, por exemplo, agora na terapia, ou como que quais as formas, quais os tipos de terapia que você tentou, principalmente com essa moça Sam que você morou. É, eu quero saber também várias coisas que, sei lá, tipo, a gente como amigo, morando, saindo do Brasil, morando em um outro lugar, em outro continente, às vezes a gente não tem a oportunidade também de falar e discutir, porque a gente não tá tão próximo também, né? Porque a gente não se vê sempre, a gente não se fala sempre. Eu, por exemplo, passei por um momento meio conturbado da minha vida, em que eu meio que não queria ficar nas redes sociais, eu tava meio que me forçando pra conseguir continuar É uma outra tendo esses coisa, é espaços. um outro tópico que eu tenho certeza que vai aparecer muito aqui nas suas outras conversas, a importância da gente saber lidar com as redes sociais, principalmente você que trabalha com rede social e entender como isso pode criar muitas vezes uma distorção de como a gente vê as Da coisas. realidade. Isso é muito importante, de uma forma clara, assim. E acho que ao longo dos anos, né, na terapia e abrindo discursos assim, acho que a grande intenção é ir adquirindo cada vez mais técnicas que a gente consiga, né, com essa chave, saber lidar com o nosso estado emocional naquele momento. Acho que essa é a grande coisa. É, a grande. Acho que o grande ensinamento é a gente conseguir essas ferramentas para saber lidar com a gente mesmo e a gente saber que existem tantas ferramentas para serem exploradas. Existem tantas pessoas para você conhecer. Existem tantos tipos de terapias, de terapeutas, de pessoas que você vai conseguir criar um, um level de confiança, uma rede de apoio. Tem sempre alguma coisa que você possa fazer.
por mais que às vezes você se sinta sozinho, que você tá no outro lado do oceano, longe da sua família, longe dos seus amigos, que é um outro tópico também que eu quero muito conversar com você numa próxima oportunidade que a gente tiver de conversar aqui, é como fazer, quais são as técnicas que você usa, o que você faz no seu dia a dia para às vezes se sentir mais próximo da sua família, como que você se sente quanto à sua família. Sim, mas às vezes também tem esse negócio, você quer sumir, você não quer conversar com ninguém, ao mesmo tempo que você não quer ficar longe. É muito doido, tipo, os assuntos da vida são muito complexos, Verdade. né, Vinícius? Né, Vinix? É doido. Doido. Muito obrigada por ter participado um dos meus primeiros episódios de podcast. Uma coisa importante pra falar. Falei pra você, lembra que você estava falando, tipo, ai, quem sou eu pra falar sobre saúde mental? Não é sobre falar sobre saúde mental com Não é aptidão e... sobre falar sobre saúde mental. Exato, não é sobre ter um diploma, é falar sobre a sua experiência. Essa é a minha experiência honesta. Honesta, sem filtros. Sem fio. Não existe nada perfeito, existem estados ideais de espírito e de mente, mas perfeitos jamais. É isso, Vinix. Não, eu chamo de Vinix agora. Muito obrigada por estar aqui. Eu vou deixar que você posta nas suas redes sociais, porque eu sei que você não me segue. Você acredita que eu conheço o Vinícius há 10 anos? Ele é um dos meus melhores amigos, não me segue no Instagram? Eu não sei ninguém, eu desisti, não. No meu entre e sai das redes sociais, eu falei, quer saber? Eu sou minimalista. Mas você quer seguidores ou não? Se você quiser, eu passo o seu handle aqui. Pode passar, quem quiser segue, mas querer não tô insistindo, não. Pode Exato, ser. tá aí. Tá aberto. Eu sou nas redes sociais. Você é o quê? Low profile. Você não quer seguir, você quer seguidores. É tipo Jesus, né? Não segue ninguém. Pra Jesus. É uma boa. É uma ótima. Mas ok, sigam Vinícius. Mas saibam que ele não vai te seguir, porque ele é minimalista, ele... Não quero postar, gente. Não tem nada de interessante. Tenham certeza que ele tem muitas coisas interessantes pra expressar e postar. Mas sigam ele sim, porque os posts vêm. Beijos, Vini. Bom fim de semana. Love you and miss you. Tchau.